Sinotícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus, Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar, fácil economizar. Olá, está começando mais um Sinotícias. Nesta edição você vai ver: moradores de Regência fecham estrada em protesto. Blitz do material escolar. A nossa equipe foi conferir como andam as vendas neste começo de ano. Presidente da Rede Sim é destaque. E na entrevista de hoje recebemos Dom Vladimir, bispo de Colatina. Agora, no Sinotícias, Linhares se vê aqui. Blitz do material escolar. A volta às aulas está batendo a porta. Daqui a pouco é hora de começar tudo de novo na vida escolar. E aí, como é que está o movimento nas papelarias? A repórter Juliana Dias foi acompanhar de perto. Faltando pouco para o início das aulas, o movimento nas papelarias Linhares aumentou consideravelmente nos últimos dias. Comparando com o período do ano passado, o pessoal antecipou as vendas. A gente percebeu que logo no início de janeiro o pessoal já começou a procurar o material. Então, assim, deu uma aquecida, antecipou essa aquecida de vendas. Está bem melhor. A gente percebeu que o pessoal deve ter segurado um pouco o 13º, né? Segurado um pouco das festas de final de ano para estar comprando o necessário, que é o material do filho dele para estudar. Nesta outra papelaria, o movimento ainda está tímido, mas a empresária criou uma estratégia para alavancar as vendas. Todos os anos, a papelaria, né, ela faz uma promoção onde você compra e você concorre a um prêmio. Este ano será uma bicicleta. Essa é a nossa estratégia, com descontos, né, promoções com outros produtos, né. Independente do movimento nas papelarias, as comerciantes já perceberam que os pais estão optando por itens mais baratos, porém de qualidade. Muitos pais compram, às vezes, o que os filhos preferem, mas muitos estão mais cautelosos. Como eu estou dizendo, muitas marcas que, às vezes, é a preferência das crianças, né, estão sendo mais deixadas e procurando um preço melhor. Está realmente mais cauteloso e olhando mais os preços e pegando o que está mais de acordo com o bolso de cada um, né? Então, o item mais em conta está tendo que ser reposto mais rápido. Durante a Blitz do material escolar, fomos atrás também dos consumidores para saber se eles estão mesmo pesquisando mais antes de comprar. Eu estou pesquisando mais e comprando com mais antecedência para ver se a gente consegue mais desconto. Então a gente chora preço e a gente está conseguindo mais desconto. Tem que pesquisar, né? As coisas estão muito difíceis e aí a gente tem que dar uma olhadinha no preço, tá dando uma olhada e assim, tomando cuidado, porque eles querem tudo, né? Tudo que vê pela frente eles querem. Então a gente já veio combinada de casa o que queríamos comprar. Mas será que Maria Laura, filha de Gisele, concordou mesmo com o combinado em casa? Que essa ia comprar o que estava na lista de materiais. E você, concordou? Mais ou menos. Para o especialista em direito do consumidor, o ideal é não levar os filhos na hora de comprar o material escolar. A gente pode observar, né, que quando a compra é realizada com as crianças, isso acaba elevando o custo da compra, porque existe um marketing muito forte voltado para esse tipo de consumidor. E é um grupo de consumidor que vem crescendo muito em nosso país. E é um grupo muito fiel, porque eles acompanham na televisão, no desenho animado, nas novelas para os adolescentes. Então eles querem aqueles personagens. E o marketing também é muito forte nas papelarias, porque esse tipo de produto é o que está na visão desse tipo de consumidor. E quando eles batem o pé e querem esse tipo de produto, né, eles acabam levando para casa. Este ano, o PROCON ainda não realizou a pesquisa de variação de preços do material escolar. Só que a nossa equipe de reportagem pesquisou 4 itens da lista em 3 papelarias daqui do município de Linhares. E a borracha é o item com maior variação de preço. Fica então a dica, o negócio é pesquisar mesmo e não levar as crianças na hora da compra também.
Terça-feira aqui no Sim Notícias é dia da coluna Economia e Negócios, com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. Vamos conferir. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios. Estamos aqui direto dos Estados Unidos, sempre passando informações importantes e interessantes sobre economia e finanças para vocês que nos acompanham. Então, recebi várias perguntas de telespectadores. Uma delas foi da Tatiana, bastante interessante. Ela viu a coluna do início do ano, onde eu falei da importância do orçamento, e ela perguntou: ok, Abel, mas como é que eu faço? O que eu tenho que fazer para aplicar de fato esse planejamento financeiro em minha vida? Uma boa pergunta, de fato, porque para você atingir seus sonhos, você precisa planejar, você precisa se organizar, você precisa decidir antecipadamente. Isso diz respeito a comportamentos que você deve seguir para fazer com que o seu objetivo seja alcançado. No que diz respeito ao planejamento financeiro, é muito importante definir um objetivo e, com isso, traçar caminhos para atingi-lo. Como? Fazendo orçamento, como falei na primeira coluna desse ano, que nada mais é do que tomar juízo da sua situação financeira, anotando tudo aquilo que você ganha e tudo aquilo que você paga. E sabendo avaliar se sobra ou não no seu orçamento. É preciso ter foco, é preciso ter persistência e, acima de tudo, disciplina. Essa palavra é muito importante. Tudo é possível, desde que você se empenhe nisso. Por isso que eu falo, planejamento familiar, planejamento financeiro tem que ser feito em família. Não adianta um membro familiar estar envolvido, enganjado em fazer o orçamento render, se os outros membros da família não estiverem envolvidos. Então é muito importante que a família toda esteja empenhada para que as coisas aconteçam. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Muito obrigado, Abel. Até na terça-feira que vem. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. Vamos saber como fica o tempo nesta quarta-feira. Previsão do tempo aqui na tela também. A quarta-feira será de sol, mas há previsão de uma chuva pela manhã. Linhares, temperatura mínima cai um pouco, mínima de 20 graus, máxima permanece em 34 graus. Colatina, temperatura sobe, mínima de 19, máxima 35 graus. São Mateus, mínima 21 graus, máxima 32. Caiu um pouco a temperatura em São Mateus. E na capital, Vitória, chega aos 33 graus, com mínima de 22 graus. Protesto na rodovia S010 que liga Linhares à Regência. Moradores querem programação de verão até o Carnaval. Repórter Oséias Farias tem detalhes. Quem passa pelo entrocamento das rodovias ES010 e ES440 vai ter que contar com muita paciência para seguir viagem. É que moradores do balneário de Regência fazem um protesto cobrando apoio financeiro da Fundação Renova para viabilizar as programações de verão e carnaval, eventos que movimentam a economia da região, seriamente afetada principalmente pela lama da Samarco. O protesto aconteceu depois de uma reunião nesta segunda-feira envolvendo representantes da empresa Renova, moradores e o prefeito da cidade, Guerino Zanon. Os moradores prometem ficar no local até a próxima quinta-feira, só permitindo a passagem de ambulâncias. O protesto é pela ausência de programação para o verão e carnaval, tradição que atrai turistas do Brasil inteiro para o balneário. Comerciantes, com medo do grande prejuízo que é ficar sem vender neste período, também concordam que é necessário resolver o problema. Por sugestão do prefeito Guerino Zanon, dada aos moradores, uma reunião vai acontecer na próxima quinta-feira em seu gabinete, envolvendo moradores e a empresa Renova com o objetivo de encontrar uma solução. Em nota, a Fundação Renova disse que tem a missão de implementar e gerir os programas de reparação, restauração e reconstrução das regiões impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais. Os programas previstos no termo de transação de ajustamento de conduta TAC estão reunidos em duas principais frentes: socioambiental e socioeconômica.
A seguir, tribunal manda soltar professor preso por drogas. Determinada soltura de professor acusado de envolvimento com drogas em Linhares. Detalhes com o repórter Oséias Farias. 16 meses depois da prisão do professor Vasconcelos Zucchi, de 41 anos, acusado de tráfico de drogas no ano de 2015, mais um capítulo dessa história voltou a movimentar a cidade de Linhares. Em 27 de maio de 2015, o professor foi flagrado pelas ruas do bairro Interlagos em um veículo S10 com cerca de 88 gramas de maconha. Ele estava na companhia de um amigo que também foi preso. Vasconcelos, muito conhecido na cidade por ser professor universitário, chegou a ficar preso por causa do suposto crime que teria cometido. Na operação da polícia na noite da prisão, PMs do GAO, Grupo de Apoio Operacional, encontraram outro montante de maconha, cerca de 9 quilos. O inquérito colocava então o professor na cena deste crime como um dos responsáveis pela droga, o que caracteriza tráfico de entorpecentes. Mas ontem, o desembargador substituto Getúlio Marcos Pereira Neves determinou a revogação da prisão do professor, atendendo a um pedido feito pela defesa. A decisão pela volta para a prisão do professor Vasconcelos foi tomada aqui no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Mas o desembargador que determinou a soltura do professor sentiu a falta de requisitos básicos para manter Vasconcelos na cadeia, fato que está sendo agora comemorado pelos advogados de defesa. A defesa, a todo momento, mediante a prisão em flagrante do Vasconcelos, no ano de 2015, nós buscamos judicialmente a liberdade dele, onde o juiz competente daquela vara concedeu a revogação da prisão dele. Ele passou todo o trâmite processual, ou seja, aproximadamente 16 meses solto, respondendo o processo em liberdade. Foi designada uma audiência para outubro de 2016, ele compareceu, prestou o seu interrogatório como os demais acusados e no final da audiência, o juiz hoje, que responde pela primeira vara criminal de Linhares, decretou a sua prisão, mesmo ele solto e comparecendo para a audiência. Para o advogado, o fato do cliente ser solto atende à legalidade sobre o caso, não expondo seu cliente a constrangimento. A defesa é baseada nos argumentos do juiz, que a gente respeita, mas discorda. Nós resolvemos, eu juntamente com o meu colega advogado, Dr. Alexandro, resolvemos impetrar um habeas corpus no Tribunal de Justiça, fundamentado no fato dele já estar respondendo o processo em liberdade, com base também em vários elementos de informação que foram colhidos no inquérito policial e nas provas também judiciais que no nosso entender ratifica a condição dele de usuário, e demonstramos todas essas fundamentações no habeas corpus, bem como também informamos que os requisitos da prisão preventiva não se faz mais necessário no presente momento. Desde o começo do processo, há mais de um ano, a defesa alega que Vasconcelos é usuário e não traficante de drogas. Eu pergunto ao advogado se ele tem outras provas além do depoimento do cliente para sustentar esta tese. Ele respondeu: a defesa simplesmente ela não fala só que ele é usuário de droga, mas nós temos vários documentos, nós temos históricos de que ele realmente, naquele momento em que ele foi preso, ele era usuário. Temos depoimentos no processo de profissionais, psicólogo, que já estava fazendo tratamento com o Vasconcelos, no intuito de fazer com que ele realmente parasse de usar droga. Ou seja, a defesa ela não lança palavras ao ar dizendo que ele é usuário, mas nós conseguimos provar, através de documento, através de prova testemunhal, que ele é realmente usuário de droga. Outras 3 pessoas foram presas em maio na mesma operação do GAO junto com o professor. Todos permanecem presos.
Confira agora a cotação do café. Arábica tipo 6, R$ 502, Arábica tipo 7, R$ 485. O Conilon fechou o dia tipo 7 a R$ 496 a saca. A coluna desta terça-feira, 17 de janeiro, do jornalista Gutman Shoa de Mendonça, no jornal A Gazeta, faz referência ao diretor-presidente aqui da Rede Sim de Comunicação, o empresário Rui Baromeu, que já foi prefeito de São Mateus. Hoje está afastado da política, mas como bem escreve o Shoa de Mendonça, quem quiser tocar no assunto com ele vai ter uma conversa com quem entende e vai ouvir sobre política com impressionante vivacidade, com muita força e clareza. Quem leu o jornal viu que o Shoa refere-se a Rui Baromeu como um dos maiores batalhadores pelo desenvolvimento de São Mateus. Destaca o grande salto econômico do município com a visão do empreendedor. O Shoa acredita a Rui Baromeu a extensão, por exemplo, da Sudene, aqui na região. O colunista lembra que o ex-prefeito foi o responsável pelo convencimento da construção do SESC de São Mateus, que abriga hoje 600 alunos e é um dos mais atrativos centros de cultura do município. O Shoa de Mendonça classifica Baromeu como um desenvolvimentista e rápido em suas ações. E é verdade, a visão empreendedora de Baromeu não se limita apenas às terras mateenses, mas se estende por todo o estado, uma vez que, como empresário dos setores de comunicação, hotelaria e outros, leva o desenvolvimento a todos os cantos. Por isso, nós vamos a uma entrevista exclusiva do nosso presidente Rui Baromeu, que fala justamente sobre o desenvolvimento aqui da nossa região. Eu estou muito feliz de ser lembrado na ajuda da construção de um estado. Fico feliz porque é um legado que nós e outras pessoas mais ajudaram a trazer para o Espírito Santo. Agradecemos isso a Antônio Carlos Magalhães, que era o presidente do Senado naquela época, a todos os políticos capixabas que participaram, os senadores, Camata, Elcio Álvares, José Inácio, a senadora, aos políticos mineiros que contribuíram para essa parceria, que foi fundamental para obtermos um êxito de trazermos a Sudene para o norte do estado. Não era possível trazer para o estado inteiro, nós tentamos, mas não conseguimos, mas conseguimos pegar a parte mais pobre do estado naquele período e trazer a Sudene, que hoje representa muito, está ajudando muito ao nosso governo, ao governador Paulo Artung, a ter um bom desempenho, porque ali tem um polo industrial, tem um polo automotivo, tem um polo educacional, quer dizer, no norte do estado, em todas as 28 cidades do norte. Eu fico feliz, porque nós temos aí uma área de incentivo fiscal que foi muito bem avaliada. Fico feliz de ter recebido essa lembrança de um grande jornalista, que é o Shoa de Mendonça. Fico feliz por nós incentivarmos outros projetos que possam vir para o nosso estado. Fico feliz por o nosso sistema, os nossos meios de comunicação, os meios de comunicação que o Espírito Santo tem, que são vários meios de comunicação dentro do estado, que faz a diferença. Nós temos aí a Rede Gazeta, nós temos a Tribuna, nós temos a Band, nós temos a Rede TV, nós temos a Record News, e temos uma rede de rádio eclética, que ela preenche todas as necessidades na área cultural do Espírito Santo. Então eu estou feliz levando essa mensagem em meu nome, em nome da Rede Sim, e em nome da Record News, em nome de todos os nossos funcionários. Muito bom quando há um trabalho reconhecido, não é? Agora é o momento do esporte. Esporte é com ele, Altemar Félix. Com você. Muito bem, José Luiz.
um questionamento que foi feito por muita gente que às vezes não conhece a história aqui do Ivan Salvador. Por que ele na Secretaria de Esportes? Ah, porque eu conheço o Ivan na Secretaria de Obras, em outra área. Bom, eu já vou adiantar que o Ivan, ele faltou 2 períodos para ser graduado em Educação Física, fez 6 períodos, foi o primeiro jogador de futebol profissional a assinar com o antigo Linhares Esporte Clube, jogou no futebol carioca e se destacou também no futebol estudantil, no esporte estudantil em geral e no futebol amador. Ele até inaugurou o ginásio de esportes do BNH comigo, mas ó, isso aí vai falar da idade, deixa abaixo. Ivan Salvador chega pela primeira vez à Secretaria Municipal de Esportes e a pergunta é a seguinte, Ivan, nós sabemos de diversos problemas agora, as questões financeiras, qual é a grande prioridade dentro das prioridades nesse primeiro contato aqui com a Secretaria Municipal de Esportes? Bom, a prioridade nesse momento é recuperar as áreas, né, de esporte e de lazer do município de Linhares, que estão parcialmente destruídas, para que nós possamos estar ofertando, né, à população de Linhares, não só nossas crianças, mas também os adultos, uma condição digna, né, de estar praticando esporte. E, paralelo a isso, claro que nós estamos fazendo já nosso planejamento para todo o ano de 2017, onde, posteriormente, nós estaremos divulgando para a população de Linhares. Tá legal, a gente tem muito a conversar ainda com o Ivan, seja lá no rádio, seja aqui no setor de esportes da TV Sim. Ele tem 55 anos de idade, né? É gestor e está assumindo, está sendo apresentado aqui no nosso setor de esporte. Seja bem-vindo, Ivan. Muito obrigado, Altemar. E pode ter certeza que toda a equipe da Secretaria de Esporte está se planejando para fazer um trabalho bacana para a nossa cidade. É Sim Esportes no Sim Notícias. Muito obrigado, Altemar Félix. Até amanhã. Veja a seguir a entrevista do dia. Hoje o nosso colega Oséias Farias entrevista o bispo da Diocese de Colatina, Dom Vladimir. O bispo fala sobre a campanha da Fraternidade da Igreja Católica deste ano. Um instante só. Nós temos acompanhado toda a trajetória e crescimento das religiões no Brasil. E hoje eu vou conversar com o Dom Vladimir, bispo de Colatina, da Igreja Católica, que vai nos falar sobre assuntos importantes. E nós também vamos passar por esse que eu acabo de mencionar. Também vamos falar sobre fraternidade, biomas brasileiros, tema da campanha da fraternidade deste ano. E eu quero também saber dessas informações que são importantes para a nossa sociedade. Quero agradecer a presença de Dom Vladimir. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Eu que agradeço, a alegria é toda minha estar aqui hoje nesse programa, falando com você e com tantos ouvintes. Pois é, então eu já quero começar trazendo o seguinte, eu elaborei aqui 2 assuntos que são fundamentais e que estão na mídia. Há pouco tempo, Dom Vladimir, a imprensa divulgou que uma pesquisa falando a respeito de adeptos de algumas religiões, e aí deu um foco central sobre a Igreja Católica perde muitos fiéis. Como é que a igreja encara isso? Ela vê isso? É mesmo um fato ou existe uma outra explicação para esse tipo de constatação? Bom, a gente sabe que a colonização no Brasil, ela foi feita com os princípios cristãos católicos. E a avaliação, a pequena avaliação que a gente pode fazer é esta. Todo mundo que não tinha uma religião, né, se dizia católico. E muitas pessoas se batizavam na Igreja Católica e depois não voltavam mais na igreja. A avaliação que a gente faz, principalmente com os jovens, né, é que às vezes eles não têm uma religião, os pais não passaram a fé para esses jovens, eles cresceram, estão aí, antes, para dizer que não tinham religião, eles falavam que eram católicos. E agora eles ou não são católicos, ou não acreditam em Deus, ou têm outras denominações, e com o crescimento das outras denominações, convidando esses jovens, eles começam a participar das religiões. Mas o que a gente nota aqui, principalmente na Diocese de Colatina, é que tem aumentado a quantidade de pessoas que frequentam as nossas celebrações.
É uma diocese que tem 17 municípios, 622 mil habitantes e com 700 comunidades. E as comunidades estão ali acolhendo todas as pessoas, os jovens, inclusive. A gente calcula que a participação na igreja aqui seja em torno de 80, 85 mil pessoas. Eu poderia dizer, então, desculpe te interromper, poderia dizer que o cenário constatado aqui não é esse do cenário nacional, muito pelo contrário, as pessoas têm ido, as pessoas têm participado, têm buscado estar na igreja. Exato. As pessoas estão procurando a igreja, mas como eu disse, 85 mil habitantes, mas nós temos 622 mil pessoas que a gente não sabe onde eles estão. E nós não temos ainda condições de abraçarmos toda essa população, né? Por isso que o Papa Francisco nos diz de uma igreja em saída, aquela igreja que não fica só ali na comunidade, na celebração, na vida diária, mas sair, anunciar Jesus Cristo para as pessoas, anunciar os valores, acolher essas pessoas na sua condição de vida, enfim, estarmos abertos, porque o Evangelho tem uma proposta de vida muito bonita que as pessoas podem abraçar e transformarem a vida pessoal, familiar e na sociedade também, né? Hoje se fala de tanta violência, mas tiraram Deus da sociedade, tiraram Deus da convivência familiar dos jovens, é evidente que eles vão procurar outras coisas com o aumento da violência, né? Foi bom o senhor tocar nesse assunto, porque então me ocorre uma outra pergunta que nem está aqui no meu script, mas eu vou ter que fazer. O senhor acha que as pessoas têm se refugiado também dentro das igrejas, tendo visto tanta violência, tanta coisa, tem buscado mais em face disso também? Não, eu acho que as pessoas elas estão sentindo um vazio interior, um sentido para a própria vida, um vazio existencial, e estão procurando em alguns lugares preencher esse vazio. E a igreja tem a proposta e tem a solução para preencher, que é Jesus Cristo. Então, com a mensagem do Evangelho, com a participação na comunidade, com os sacramentos, com o anúncio da palavra, as pessoas se encontram com Deus, se encontram consigo mesmas, se encontram com as outras pessoas e com a própria criação, né? Vão encontrando um sentido. E a igreja, ela tem a sua doutrina, os seus mandamentos, que são sólidos, que respondem a esses anseios das pessoas. E as pessoas acabam ficando, não como refúgio, mas por amor a Deus, por amor à comunidade, porque se sentem amadas e amam também, né? Então, quanto mais comunidades nós abrirmos, mais espaços para acolhermos essas pessoas vão se encontrar com Deus. E nós vamos melhorar a sociedade também, né? É verdade, é claro, uma coisa trazendo a outra. Então, a última pergunta desse foco, daqui a pouco eu quero saber sobre a campanha da fraternidade, que é um assunto muito importante. Diante disso tudo, diante de tudo que nós estamos vendo, existe também no meu modo de ver, uma estratégia da igreja de arrebanhar, principalmente os jovens. Eu vejo naquela visita do Papa aqui no Brasil, que muitos jovens se envolveram. De lá para cá, muitos acabaram realmente buscando o caminho da igreja. O senhor também tem constatado isso depois, principalmente da visita do Papa ao Brasil? Eu acho que depois da visita do Papa Francisco aqui no Brasil, daquela visita missionária, aumentou não só a quantidade de jovens, como de pessoas também. Pessoas que estavam afastadas da igreja, da comunidade, voltaram porque se sentiram assim atraídas pelo carisma do Papa, pelo acolhimento, pela maneira dele ser, por não ser apenas assim pelo julgamento, dependendo da situação, estado da pessoa, não, mas todos estão abertos, Jesus Cristo veio para todos, a igreja acolhe a todos e cada um vai fazendo a sua caminhada. Então, depois do Papa, realmente houve um aumento de participação nas comunidades e a alegria, o fervor também aumentou bastante. O que nós precisamos agora são pessoas que se coloquem a serviço da comunidade. Nós temos muitas pessoas participando, indo e depois saindo, retornando para sua casa. Mas a gente precisa de pessoas que se comprometam com a comunidade, que se coloquem a serviço generosamente e gratuitamente para catequizarem, evangelizarem, cantarem, pregarem, levarem a palavra de Deus, visitarem os doentes, os presos. Ainda a gente sente um pouquinho a falta disso. Mas a participação com a vida do Brasil, com a vida do Papa aqui no Brasil, realmente
aumentou muito o fervor das pessoas na Igreja Católica. Isso acaba sendo um fato, é uma liderança, né? Que acaba seguramente puxando muita gente para dentro disso aí. Agora eu quero falar sobre um assunto muito importante que a imprensa fala sempre e que é muito importante para a sociedade. Campanha da Fraternidade. E o tema me chamou muita atenção e eu gostaria que Dom Vladimir explicasse bem esse tema, que fala sobre biomas brasileiros. Tema da campanha da Fraternidade desse ano. Da onde que surgiu, Dom Vladimir, essa ideia desse tema? Então, o tema deste ano é Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, que vem em consonância com a carta do Papa Laudato Si sobre o cuidado da casa comum, em que o Papa nos alerta a nossa relação com Deus, com o outro e com a natureza. Nós não podemos descuidar da natureza, porque dela depende a nossa qualidade de vida. Então ele faz toda uma reflexão. A campanha da Fraternidade vem falar sobre os biomas. Então, bio é vida, omas é massa, região, área, a área em que nós vivemos. Aqui no Brasil, nós temos 6 biomas. O da Mata Atlântica, o da Caatinga, da Amazônia, do Pantanal, temos ali dos Pampas e temos ali no centro-oeste, a Ceará. Não me lembro bem, mas tem. É por ali, mas são tem. 6, exatamente. E nós precisamos nos preocupar aqui na região, o bioma da Mata Atlântica, né? Se a gente desmata toda essa mata, altera a nossa qualidade de vida, altera a vegetação, o mundo animal, altera o extrativismo. Então, nós vamos trabalhar no método ver a realidade, julgar à luz da palavra de Deus, que Deus que cria toda a criação com toda a sua diversidade em vista da nossa qualidade de vida e como agir em vista de tudo isso. Então, todo esse desmatamento, se estão autorizando, como que está sendo invadido, o que precisamos fazer, o Rio Doce também em toda essa sua extensão. Então, é um assunto que interessa não só aos católicos, mas a todas as pessoas. Todos nós vivemos e convivemos aqui dentro desse bioma. E nós preparamos a campanha junto com outras igrejas também, né? Com outras denominações, principalmente a Igreja Luterana no Brasil também, que nos acompanhou na preparação da campanha deste ano. Ela começa agora, na quarta-feira de cinzas e se prolonga até a quarta-feira de cinzas do ano que vem. Vamos ver o que surge, né? Nós vamos promover fóruns, debates, né? Para que cada um apresente, assim, um problema de como agir para mudarmos, assim, essa realidade, né? É um tema muito atual, né? Sem dúvida. Biomas brasileiros. Você não pode esquecer desse tema, campanha da Fraternidade. Quero agradecer Dom Vladimir, bispo de Colatina, que nos atende aqui no Sim Notícias. Obrigado por ter vindo, aceitado conversar conosco. Grande abraço. Um abraço, eu que agradeço. Deus abençoe e todos os ouvintes. Pois é, então o Sim Notícias fica por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência. Voltaremos amanhã, sempre lembrando que você pode participar conosco, mandando vídeos, fotos através das nossas redes sociais. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.